É famosa aquela frase que diz: não julgue um livro pela capa. Apesar de verdadeira, uma coisa é certa: o design e a qualidade visual de um livro fazem toda a diferença e carregam seu valor. Cores, tipografia, diagramação são como peças que juntas constroem a forma como um livro se apresenta ao mundo. Por isso, no episódio de hoje, vamos conhecer o ofício do designer e também do ilustrador, uma dupla essencial no mercado editorial. Pronto? Então pega o seu café e vem comigo para mais um Literando. Fazer com que um texto seja lido da melhor forma possível. No design, toda a escolha é movida por uma intenção. E o design editorial é a área do design responsável por estruturar o conteúdo escrito. Leitorabilidade, legibilidade e hierarquia são palavras-chave que aparecem na rotina dos profissionais que trabalham nesse território criativo. Até que se chegue ao resultado de capas como essa daqui. E essa, inúmeras decisões foram tomadas. Por isso, a minha dica é que você repare bem na lista de profissionais que aparecem na ficha técnica na próxima vez que você pegar os livros mais bonitos da sua estante. E para a gente entender mais sobre o trabalho de um designer editorial, a conversa de hoje é com o Jefferson, designer, escritor e idealizador da Lola Frita, uma casa de publicações de Goiânia. Eu acho que eu fui meio para esse lado assim também da produção, muito pelas dores do autor, assim, sabe? Tipo, então quando eu chego para um processo de diagramação de um livro, eu sempre tento olhar pelo olhar do autor, né? Porque, querendo ou não, quem escreve sempre idealiza bastante como vai ser o seu livro impresso, como ele vai ser, sei lá, a capa, as cores, e tudo isso também dá valor ao texto, né? Então, quando eu pego um livro para trabalhar sobre ele, eu tento sempre ter um diálogo muito próximo do autor para a gente poder chegar naquilo que está mais próximo da idealização, assim, né? Tipo, normalmente é impossível chegar na idealização, né? Tá sempre num campo distante, mas se aproximando daquilo que vai dar mais valor para o texto, assim. Então, eu acho que é um trabalho de muito cuidado, né? E de muita importância, assim, porque uma diagramação ruim pode danificar a própria o sentido dos textos mesmo e acabar perdendo qualidade do trabalho como um todo, né? Além disso, é preciso falar sobre o ofício do ilustrador. Ele aparece em diversos contextos dentro do mercado editorial, como, por exemplo, na literatura ilustrada, histórias em quadrinhos, zines, mangás, literatura infantil. Uma boa ilustração, além de atrair o nosso olhar, também complementa e enriquece uma narrativa. Eu leio porque é a única coisa palpável capaz de me trazer alívio. Quem disse isso é a Bruna Cruz, ilustradora e também nossa convidada aqui nesse episódio do Literando. Bruna, eu gostei muito da sua resposta, então eu queria começar com você comentando um pouquinho sobre isso, como a literatura pode ser essa fonte de alívio. Desde quando ela é essa fonte para você? Acho que desde o ensino fundamental, ensino médio, acho que principalmente é um momento muito assim, ruim para o adolescente, é muito confuso, então acho que o primeiro contato assim, com a literatura acho que foi com a Clarice Lispector. Então, mesmo que eu não conseguia entender completamente, ou entender assim, boa parte do que estava escrito, de certa forma aquilo me trazia conforto. Em que momento da sua vida que veio essa ideia de trabalhar com livros? Sempre foi uma ideia ou foi algo que aconteceu depois, meio de forma inesperada? Acho que aconteceu durante a graduação, que acho que eu tomei gosto também
pelo aspecto físico do livro, pelo fazer um livro. Então, acho que não era nem só assim pela literatura em si, mas era tipo o que compõe o livro, tipo tudo, o que está aqui. Então, assim, é a capa, é a diagramação, tudo. Então, acho que surgiu aí pelo esse contato mais aprofundado com a literatura. Em geral, estamos tão acostumados com a cara de um livro que nem nos questionamos sobre como cada elemento foi parar lá. Por isso, dos livros mais tradicionais até os mais descontraídos e disruptivos, um livro conta com o exercício criativo constante de um designer editorial. Existem divisões também nesse trabalho. No meu caso, eu trabalho com todo o processo, então eu gosto bastante de pensar a capa e já pensar o miolo, mas existem aqueles diagramadores que também trabalham só com o miolo do livro, né, e disposição dos textos, e tem pessoas que são capistas, né, que fazem apenas capas. Eu trabalho com os dois processos e eu acho que isso ainda está no mesmo campo de atuação, né, do profissional de design editorial, diagramador. O trabalho criativo em si não é a única responsabilidade de um designer ou de um ilustrador. Antes de colocar as ideias em prática, na tela ou no papel, é preciso encontrar estratégias para ouvir e compreender o que o cliente espera ao final do processo. Por exemplo, essa primeira publicação nossa aqui, que foi o Terceiro Mistério, da Julia Reis, você pode dar uma olhada também. O miolo dele tem uma disposição de espaçamento entre os textos, né? Tipo, por exemplo, essas frases aqui, ó, que estão separadas, tudo isso fazia parte do sentido do texto mesmo, né? Da estética que a autora buscou produzir, né? De sentido do texto mesmo. Então, isso daqui eu tive que respeitar muito quando eu fui fazer a produção, né, a diagramação do livro, porque os espaços aqui, eles não eram apenas visuais, mas eles eram semânticos, né, ele fazia parte do próprio sentido do texto. Então, eu busco perguntar essas coisas para os autores, né, do tipo assim, se aquilo que está lá é realmente proposital e tem um sentido dentro do trabalho, né. Então, por exemplo, no dela aqui chegou um arquivo cheio de espaçamentos e eu tive que procurar saber sobre isso, né? Então, o briefing normalmente não chega porque o autor não tem essa escola, né? Não passa para ele do tipo assim, quando você chegar a uma editora, você tem que chegar com um briefing, né? Normalmente você chega com um trabalho escrito só e a editora vai te fazer uma proposta. Então, eu tenho esse feeling, assim, quando eu pego o trabalho, eu já vou pensando nessas coisas, passo alguma proposta para eles, mas também busco sempre pedir referências, né? Porque sempre tem aqueles livros que a pessoa olha e fala, pô, eu queria que meu livro fosse assim. Então, eu sempre gosto de pegar essas referências assim. Aí o autor manda, eu olho também, vejo como a gente consegue chegar próximo daquilo, mas de uma maneira original e ter um trabalho único também. Eu gosto de falar que eu nasci ali com lápis na mão, porque eu sempre gostei muito de me expressar dessa forma, de uma forma mais visual. Então, poder trabalhar essas duas coisas juntas, para mim, foi um acontecimento. De poder mesclar a literatura, o texto, com o desenho. Então, assim, foi algo inesperável e acho que foi o melhor assim, casamento que poderia surgir. Assim, eu sempre quis muito trabalhar com histórias em quadrinhos. Acho que essa continua sendo um pequeno sonho meu, assim. Mas eu gosto muito da capa. Acho que ela é um desafio muito grande e acho que é o melhor desafio porque é a primeira coisa ali que tá quando você olha para um livro, quando você pega ele. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo, nos aconselha Manuel de Barros, o poeta pantaneiro. Cor e letra, espaço em branco e espaço preenchido. A beleza do livro também passa pela beleza do design. E com isso, os nossos olhos, lembrança e imaginação enxergam além.
E a nossa conversa continua daqui a pouquinho. Já já voltamos com mais Literando. Se a conversa é sobre livros, sempre tem espaço para mais uma dica literária. E a dica é sempre de leitor para leitor. Oi, pessoal. Eu sou a Lívia Piccolo, escritora, roteirista e apresentadora do canal da editora Antofágica no YouTube. Eu estou hoje aqui para falar com vocês sobre leitura e também dar uma indicação de um livro especial. A minha relação com os livros começou na minha infância. Eu fui estimulada pela minha mãe a me tornar uma leitora. Ela me presenteava com livros ilustrados, gibizinhos, HQs. E aos poucos eu fui aprendendo a gostar de ler e os livros foram cumprindo esse papel. Eles são uma companhia para mim. Os livros me acompanham tanto nos momentos alegres quanto nos momentos tristes. E como toda relação, a minha relação com os livros é viva, dinâmica e ela se transforma. Então, existem épocas da minha vida em que eu encontro livros que eu adoro, livros deslumbrantes, assombrosos, que me movem. Eu saio falando desses livros para todo mundo. Em outras épocas, eu não tenho tanta sorte. Eu encontro livros que eu acho, às vezes, chatos, arrastados, que eles não me pegam. E é assim mesmo. Depois de ler ali, vai uns 30% do livro, se você não gostou, deixa ele de lado, sem culpa. A vida é muito curta para a gente ficar lendo livro chato. Ao mesmo tempo, se você abandona todos os livros, talvez o problema não esteja neles, e sim em você, que ainda não firmou o hábito de leitura. A minha indicação é esse livro aqui, O Lugar, da escritora francesa Annie Ernaux. Ela foi vencedora do Prêmio Nobel de Literatura no ano retrasado, o mais prestigioso prêmio na área, e ela escreve, em geral, livros curtinhos que são fáceis de ler. Nesse livro aqui, O Lugar, ela fala da relação dela com o pai. Ela aborda amor, relações familiares, violência, questões de classe. É um livro curto, mas intenso. A Annie Ernaux escreve dentro de um gênero chamado autoficção. Ela fala sobre a própria vida, mas falando da própria vida, ela fala também do coletivo e de um determinado período histórico. A Annie Ernaux cativa muitos leitores, eu tenho certeza que vocês vão gostar da escrita dela, que é acessível e fácil de ler. E vocês me encontram nas redes sociais, o meu Instagram é Liv Piccolo, no canal da Editora Antofágica no YouTube, onde eu sempre estou falando de livros, ficção, histórias. Até mais! Tchau! Emma, A Metamorfose e Vidas Secas são alguns dos clássicos que ganharam novas versões com projetos gráficos incríveis. E é aqui que o design e a ilustração, junto ao conteúdo, também se tornam protagonistas em nossa experiência de leitura. E eu também conversei com o Roberto, editor na Antofágica, editora que tem como máxima trazer os clássicos para os novos tempos. A parte gráfica, a parte imagética do livro da Antofágica é muito importante e, de modo geral, capa é muito importante no mercado editorial, né? No livro como um todo, assim, aquele clichê, aquele ditado de não julgue um livro pela capa é uma das maiores mentiras, né, que existem. As pessoas julgam e tem que julgar mesmo o livro pela capa. Então, a Antofágica foi criada com essa visão de unir arte e literatura, né? Então, a literatura, enfim, clássicos da literatura, né? Eu acho que foi criada a partir dessa visão de unir a arte e esses clássicos. Então, pensar o livro como um pacote ali, como um produto, né, que inclui o livro, o texto clássico, que no caso dos livros traduzidos ainda tem uma tradução nova, né, mas nos casos dos livros nacionais são os textos ali que nós conhecemos, as histórias que nós conhecemos, de Machado de Assis, agora Graciliano Ramos, né, vários outros, Luiz Azevedo, vários outros autores nacionais que a gente já publicou, mas com ilustrações, a maioria de artistas contemporâneos, e ilustrações que contem ali também uma história e que formem um livro
diferente do que existe geralmente em edição de clássico no mercado, né? Então, eu acho que essa peculiaridade da Antofágica vem desse equilíbrio entre a arte, o projeto gráfico um pouco mais para o moderno, né? Então, o texto antigo, uma ilustração que geralmente é uma pintura, geralmente são pinturas ou aquarelas ou outros suportes de arte que existem, e um projeto gráfico um pouco mais moderno. Eu acho que isso foi o mote da editora, sabe? O espírito criador da editora veio a partir daí. Ao chegar em uma livraria, livros com projetos gráficos diferentes e inovadores podem chamar a atenção, inclusive, de novos tipos de públicos. Sim, há quem julgue um livro pela capa, mas no final isso pode ser muito bom. A gente precisa imaginar a nossa edição numa livraria e, de repente, uma pessoa jovem, um adolescente, então um pouquinho mais velho, jovem adulto, assim, se interessar por aquela edição, pegar aquele livro de capa dura, abrir, ver aquelas ilustrações, ver o projeto gráfico moderno e se interessar por um clássico, de repente, sem nem saber que é um clássico, sabe? No caso de Vidas Secas, de Machado de Assis, o nome fala por si, não tem como, acho que, né, o leitor não conhecer, se enganar dessa forma, mas a gente brincava, assim, até falava em tom de brincadeira, que o nosso desejo era esse, que de alguma maneira esse projeto gráfico, essa ilustração, ela trouxesse, incitasse o desejo pelo livro e o leitor que de repente não conheça algum título, eventualmente acaba comprando sem saber que aquilo é um clássico, sabe? Então eu acredito muito nisso, sim, que a forma como o livro é publicado, a forma como ele é editado, né? Que, no fim das contas, quando a gente está falando de escolha de ilustração, a gente está falando de direção do projeto gráfico, direção da linha artística da ilustração. Quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre edição, né? Isso é editar. Muita gente se confunde achando que editar é uma atividade apenas textual, que você está ali, está trocando a ordem da frase, está enxugando uma frase, está trocando a ordem dos parágrafos, mudando o início do capítulo, que claro que quando a gente está falando de clássico não se faz isso, porque não se mexe no livro que já foi publicado, né? Mas quando se fala em editar um livro, muita gente imagina só essa parte textual, mas existe muito mais, né? Pensar na ilustração, pensar no formato, pensar na capa, se é capa dura, se não é capa dura, se a ilustração vai ser colorida, se vai ser preto e branco. Pensar esse livro nesse âmbito mais geral é editar, né, também um livro. Então, a forma como você edita, com certeza, influencia na reação, né, no desejo que se cria ou não com o leitor. No episódio sobre os profissionais do texto, nós conversamos sobre os efeitos das más decisões textuais. Com as decisões gráficas não é diferente. Elas moldam o ritmo e o fluxo da leitura, que podem tanto guiar quanto desorientar o leitor. O primeiro contato que o leitor, que o consumidor tem com o livro, então eu acredito que ele tem que conduzir ao que está o conteúdo do livro. Então, por exemplo, aqui que eu ilustrei a capa do Jefferson Rosa, eu perguntei para ele quais que eram as palavras-chave assim, do livro dele, porque eu queria passar para a capa, não somente traduzir, mas contribuir para o livro, justamente na capa. Então, eu acho que a capa ela é uma extensão do conteúdo do livro. Eu gosto de entender principalmente quais são as expectativas dele, perguntar sobre cores, que eu acho mais importante, perguntar que tipo de ilustração que quer, se quer um desenho mais... Por exemplo, eu fiz a primeira capa, foi para um amigo, que ele queria uma coisa bem mais trabalhada, com pessoas. Então, para pensar na capa, primeiro eu quero entender qual que é a expectativa. Qual que é a visão do autor, para depois começar a pesquisar, pegar referências de outros livros. Principalmente, eu gosto muito de trabalhar com o lápis mesmo, com grafite. E aqui eu tenho o meu caderno de esboços, que eu gosto de fazer anotações, buscar entender o que eu quero, quais as cores que eu quero.
E aí depois disso já passo para o digital, que é onde vai ser o produto final. E aí eu gosto de estar sempre testando as cores, testando pincéis, vendo como que eu posso trabalhar, se eu trabalho com a aquarela digital, ou com a tinta, ou com lápis mesmo. Então é sempre testando todas as ferramentas possíveis que eu tenho para chegar nesse produto final. Que tal mais uma pausa? Já já voltamos com mais literatura. Por onde começar a ler? Fabiane Guimarães. Uma boa porta de entrada é o romance Como se Fosse um Monstro. Fabiane é uma escritora brasiliense formada em jornalismo pela UNB, a Universidade de Brasília, e carrega uma escrita marcada por uma linguagem limpa, direta e sensível, que trata de temas complexos com profundidade e fluidez. Nesse livro, ela mergulha no universo das barrigas de aluguel nos anos 1990, a partir da história de Damiana, uma jovem pobre do interior de Goiás que, diante da vulnerabilidade social, passa a gerar filhos para casais ricos em troca de dinheiro. Em seu segundo romance, Fabiane constrói um cenário para pensarmos sobre maternidade, direitos femininos e as escolhas dadas às mulheres no passado e no presente. Na missão de apoiar outros artistas, nasce o Lola Frita, um espaço onde arte, desenho, cor e imagem criam coisas novas todos os dias. Eu sempre produzi assim, né, de maneira independente, com alguns coletivos. Eu participei do coletivo Fiasco, o coletivo Goiânia Clandestina, que produziam zines lá para meados de 2018 até 2020 praticamente. E aí, em 2022, surgiu essa vontade de fazer algo próprio mesmo, né? Juntei outras pessoas e comecei o Lola muito para poder publicar outras pessoas também, sabe? Porque antes era uma produção mais minha, assim, minha e de amigos mais próximos, então eu queria expandir para trazer pessoas de fora também e fazer esse vínculo, né, de autorias tanto daqui de Goiás quanto de outros estados. E aí surgiu essa vontade. E na hora de fazer a produção também, né, diagramação e toda a arte dos livros, eu gosto sempre de pensar bastante isso, assim, de vamos tentar fugir um pouco da curva, assim. Referências. Basta conversar um pouquinho com um designer ou ilustrador que você vai perceber que cada um construiu para si o seu próprio painel de referências. Livros, filmes, trabalhos de outros artistas, tudo pode virar matéria-prima para um repertório criativo. Eu acho que eu aprendo bastante, por exemplo, indo num sebo e tocando. Eu sou muito do tato também, então experimentar os papéis mesmo e pegar essas referências assim, tipo, me encher delas, algumas adquirir livros em sebo, por exemplo, ou comprar outros livros e sempre assim, muitos de iniciativa independente, porque são eles que normalmente buscam essa identidade maior para o livro, né? Os outros estão mais num sentido mais tradicional, o que também não desvaloriza o trabalho, né, de grandes editoras, por exemplo, que também tem edições incríveis, mas eu busco mais de editores independentes porque eles estão um pouco mais fora da curva, assim. É um pensamento diário, eu tô em qualquer lugar e eu tô pensando, e se eu fizer assim, mas e se aí vê uma capa diferente, vai numa livraria. Então, é assim o tempo todo, pelo menos eu penso sempre o tempo todo, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para deixar essa capa mais atrativa, deixá-la bonita, porque como leitora e consumidora também eu gosto de uma capa bonita, interessante. Então, assim, é o tempo todo, são dias pensando e trabalhando essa ideia até chegar assim, naquilo que seja agradável para mim e para o autor.
Com tantas referências visuais em um mundo cada vez mais imagético, encontrar o seu próprio estilo e a sua identidade enquanto artista também pode ser um desafio. Estar perto de outros artistas, acho que esse é o principal. Estar com pessoas que estão escrevendo, pessoas que estão desenhando, pessoas que estão produzindo alguma coisa. Estar num curso de cerâmica, estar em qualquer coisa, qualquer ambiente, estar assistindo um filme. Então, assim, para mim, o principal são imagens. Eu gosto de trabalhar muito com imagens. Eu gosto de ver fotografia, livro de fotografia também ajuda muito nesse processo. Estar ali na internet, olhando no Instagram os artistas que eu sigo. Então, assim, para mim, a minha principal fonte é outras pessoas. Filme, série, qualquer coisa. No dia a dia, acaba sempre virando alguma coisa. É bem difícil, assim. Tem uma questão que é a valorização do trabalho, assim, né? Porque às vezes as pessoas chegam no seu trabalho e se ele for muito, muito próximo do que o que já está sendo produzido e veiculado no mercado, acaba que perde valor. Mas também, se ele for muito diferente, pode causar um estranhamento que afasta o público, assim. Então, é sempre uma busca por equilíbrio, assim, que é bem difícil de achar, na verdade, mas que eu acho possível e eu acho que a gente tem conseguido fazer também. Eu acho que, assim, a era da internet, né, e tudo, a gente tem um problema com a questão de algoritmos, assim, né? Porque se você não for ativo nas suas buscas, acaba que você vai cair numa bolha, né? Tipo assim, o que você está consumindo, se você não busca consumir algo diferente, acaba que você vai circular no mesmo lugar para sempre, assim. Porque o algoritmo ele vai fechando, né? Ele vê o que você se interessa e ele fecha nesse ciclo, assim. Então, é sempre interessante você sair dessa zona de conforto. Estou falando assim na questão da internet, mas que nem eu usei o exemplo também de sebos, né? Eu gosto bastante de ir numa livraria mesmo, pegar o livro físico, então eu acho que também é uma forma assim de expandir os horizontes mesmo, sabe? Quando você vai produzir. Acho que o principal, assim, para mim, tem que inspirar outras pessoas. Acho que, para mim, assim, uma ilustração boa é aquela que me faz pensar, eu gostaria de ter feito isso, de me surgir outras ideias. Então, o que eu principalmente gosto de passar e o que eu quero buscar é inspirar outras pessoas. Eu acho que se você trabalha com livro, independente do campo, e você não gosta de livro, eu acho que é muito difícil você ser bom naquela área. Então, eu acho que no design editorial é a mesma coisa. Se você é apaixonado por livro, provavelmente você vai ser um bom designer. Na próxima vez que pensar no que é um bom livro, é importante lembrar: a sua experiência começa desde a capa. Até o próximo Literando.